Olá, querido irmão, tudo bem? Nós vamos voltar com o nosso devocional na carta de Paulo aos Efésios, agora olhando o capítulo 4, versículo 1 ao versículo 3. Eu estarei lendo na versão Almeida atualizada, que é uma versão que a gente usa comumente em nossa igreja. Eu estava usando a nova versão internacional, mas eu preferi voltar a usar a Almeida atualizada, que é uma tradução que nós usamos correntemente. Vamos ler o que diz a palavra do Senhor. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Só até aí. O apóstolo Paulo, ele estava falando no capítulo 2 sobre a nossa nova posição em Cristo Jesus, que nós fomos feito povo de Deus, que nós agora somos aqueles que de fato são o novo Israel de Deus. Ele continua esse argumento no capítulo 3, nós lemos o capítulo 3, onde ele vai intensificar a argumentação de que nós somos a nova humanidade em Cristo Jesus, que nós somos salvos para as boas obras, para uma vida diferente. E ele diz no capítulo 3 que nós deveríamos buscar sermos cheios da plenitude de Deus, do conhecimento de Deus. E aí agora o capítulo 4 começa um novo momento na carta, onde o apóstolo Paulo quer mostrar para os irmãos a grandeza da igreja, a doutrina da igreja, o que é a igreja e qual que são as coisas fundamentais para que possamos entender a igreja. Ele começa esse capítulo mais uma vez se referindo à sua prisão. Ele está preso, como nós já falamos, e aqui ele diz: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor. E ele vai dizer: eu rogo para que vocês andem de modo digno da vocação com a qual vocês foram chamados. Ele faz aqui uma exortação à igreja, dizendo: olha, vocês foram tirados das trevas, vocês foram resgatados, foram ressuscitados com Cristo Jesus para uma nova vida. Vocês foram chamados pelo Senhor à vida através do Evangelho, foram regenerados pelo Espírito Santo de Deus. E agora eu rogo que vocês andem de modo digno desse chamado. Em outras palavras, o que ele está dizendo é que vocês andem de uma forma coerente com a grandeza daquilo que aconteceu na vida de vocês. Que vocês possam entender que, assim como vocês foram chamados de maneira sobrenatural, de maneira amorosa, de maneira profunda e misericordiosa pelo Senhor, que vocês andem a partir de agora de modo digno dessa vocação. E aí ele vai dizer para os irmãos da igreja de Éfeso o que é esse modo digno. Ele vai dizer para eles, ele vai dar 5 características desse modo digno. Como é andar de modo digno desse chamado, né? Como nós podemos glorificar a Deus pela obra poderosa que Ele fez em nossas vidas. É isso que está em jogo aqui, e o apóstolo Paulo vai dizer para eles 5 coisas que eles devem fazer para que de fato eles possam andar de modo digno dessa vocação. Eu não vou falar sobre todas elas nessa devocional de hoje, nós vamos dividir isso em 2 etapas. Amanhã pela manhã eu falarei sobre as outras características. Eu vou falar sobre 2 hoje e amanhã eu falo sobre 3 características. A primeira característica daqueles que vão andar de modo digno da vocação, que o apóstolo Paulo está requerendo dos irmãos de Éfeso, é que eles andem com humildade. Que eles entendam que, como eles eram mortos, como eles foram chamados pelo Senhor, como eles foram chamados pela graça e pela misericórdia do Senhor, uma característica importante que eles devem ter é a humildade. Humildade é essa característica do entendimento de que nós não temos capacidades em nós mesmos.
Uma pessoa humilde é uma pessoa que reconhece que, mesmo que ela de fato tenha algumas capacidades, aquilo não brotou com ela, não nasceu dela, foi dado por outra pessoa. Então ela consegue olhar para a situação e para as situações da vida e entender que ela não pode agir com soberba, não pode agir com orgulho, porque tudo aquilo que ela tem foi dado. Assim somos nós. Nós somos pessoas que devemos andar em humildade, porque tudo aquilo que nós temos em nossas vidas foi dado pelo Senhor. Nós não conseguimos nada, nós não temos nada por nossos méritos próprios. Tudo foi o Senhor que nos deu. Até mesmo as coisas que adquirimos através do nosso trabalho só nos foi possível pela vida que Deus nos deu, pela saúde que Deus nos deu. E nós podemos observar, por exemplo, esse momento que nós estamos vivendo agora, grandes mercados, grandes as bolsas de valores, pessoas poderosas, pessoas com muitos recursos. Bastou apenas um vírus, bastou apenas uma gripe para desestabilizar todo o equilíbrio capitalista, todo o equilíbrio social, todo o equilíbrio das pessoas em todas as áreas. Mudou tudo, tudo está transtornado. Apenas um vírus. Assim é a vida. Quando nós olhamos para isso com humildade, quando nós olhamos para as situações que nós estamos vivendo e conseguimos olhar que basta uma gripe, basta um pequeno vírus pode destruir todas as coisas, nós começamos a entender que nós devemos de fato ser humildes. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo: vocês devem ser uma igreja composta de pessoas humildes, porque tudo aquilo que vocês têm foi dado pelo Senhor. Ele não vai dizer só isso. Andar de modo digno da vocação não é apenas ser humilde. Ele vai dizer mais: andar de modo digno da vocação é também andar em mansidão. O que é uma pessoa mansa? É dito que Moisés foi um homem manso. O que é ser manso? Ser manso é uma capacidade de você entender que você de fato pode agir de forma dura, você pode se levantar com ira, mas você resolve não agir assim. Você resolve não, entre aspas, buscar os seus direitos. Uma pessoa mansa é uma pessoa que não vive reagindo a todas as situações à sua volta. Já viu aquela pessoa que diz assim: não mexe comigo, não pisa no meu calo, porque senão, se pisar no meu calo, essa é uma característica de uma pessoa que não é mansa. Uma pessoa mansa é uma pessoa que até mesmo releva algumas pisadas no calo. Isso é ser manso. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo que a igreja andar de modo digno dessa vocação é andar de forma mansa. Quantas e quantas vezes nós somos caluniados? Quantas e quantas vezes falam mentiras sobre nós? Se nós formos preocupar com todas essas coisas, se nós formos ir atrás para poder tirar satisfação, para poder buscar uma vingança, nós vamos ter que viver fazendo isso a vida toda. O que o apóstolo Paulo está nos dizendo é que nós devemos ser mansos. O manso deixa que o Senhor trabalha. O manso entende que a justiça vem do Senhor. E se a justiça vem do Senhor, eu não preciso fazer justiça com as minhas próprias mãos. Então, aqui o apóstolo Paulo está dizendo: olha, se você de fato quer andar de modo digno da vocação com a qual você foi chamado, você precisa andar em mansidão. Amanhã nós iremos continuar olhando outros pontos que o apóstolo Paulo diz que devemos buscar para que possamos andar de modo digno da nossa vocação. Deus abençoe a todos vocês. Vamos fazer uma oração. Senhor, obrigado por esse momento, obrigado por cada irmão da Igreja Presbiteriana do Jardim América, e que de fato nós possamos andar de modo digno da vocação com a qual o Senhor nos chamou. Abençoe cada um desses irmãos e que eles possam estar com o coração confiantes no Senhor, que mesmo em momentos difíceis como esse que nós estamos vivendo, o que conforta o nosso coração, o que deve confortar o nosso coração é saber que o Senhor está no controle de tudo. Abençoe cada um dos meus irmãos, essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.
Deus abençoe você. Não perca a próxima parte desse devocional, onde nós iremos terminar essa pequena parte onde Paulo vai nos dizer o que é andar de modo digno da vocação. Deus abençoe você. Tenha uma boa noite em família, em nome de Jesus.